Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor e desejo que sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus do bairro do Farol. Eu sou o professor Júlio César, faço parte do departamento do discipulado da classe dos primeiros passos e hoje estamos com uma maravilhosa lição do segundo ciclo do segundo trimestre de 2020, que tem por tema geral Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Mas antes de darmos início à nossa lição, gostaria de convidar os amados irmãos para juntos fazermos uma oração, elevarmos a nossa voz ao Senhor. Assim oremos. Deus maravilhoso, justo e eterno, te agradecemos, Senhor, por esse momento em tua presença. Deus maravilhoso, te convidamos para se fazer presente em nosso meio, nos orientando e nos direcionando através da tua preciosa palavra. Deus maravilhoso, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, nos fortalecendo, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra, guardá-la e praticar em nossas vidas. Deus maravilhoso, justo e eterno, te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É motivo de grande alegria, irmãos, estarmos neste domingo estudando mais uma lição do Conhecendo as Doutrinas Cristãs, que é o tema da nossa lição. Mas no domingo passado, nós estudamos a lição de número 5, que falou sobre crendo em Deus Pai. O que aprendemos no domingo passado foi o seguinte: vimos que Deus é o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O professor Calorman, ele nos disse que Deus, ele é o Altíssimo, ou seja, não existe outro acima dele. Ele é o Altíssimo. Vimos também que Deus, que é Pai de Jesus e também nosso Pai, ele é o nosso Pai, pois tivemos o direito de ser feitos filhos de Deus através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como está escrito em 1 João, capítulo 1, todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Vemos também no livro de Marcos, capítulo 14, onde vemos Jesus, ele utilizar a seguinte expressão. Marcos, capítulo 14, versículo 36, ele diz o seguinte: E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nós vemos que Jesus, em sua oração, ele chama o Deus Pai de Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, também nós podemos encontrar em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo também usando essa expressão, onde ele diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, vimos que Deus é Pai de Jesus e também é nosso Pai. Então, podemos concluir que nós somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Em seguida, nós vimos também que, através do pecado de Adão, a morte chegou a todos, mas pelo sacrifício vicário de Jesus veio a vida eterna. Nós podemos ver isso onde o apóstolo Paulo ele declara de forma bem nítida o que ocorreu com o pecado de Adão e com
a morte de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, nós vemos o seguinte: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós vemos que todos morreram em Adão. Através do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Mas, através do sacrifício de Cristo, através da morte de Cristo, todos que o recebem têm o direito à vida eterna. Prosseguindo, amados irmãos, hoje nós iremos ver a lição de número 6, que tem por tema Crendo em Jesus Cristo. Esta é a nossa lição. Os objetivos da nossa lição serão os seguintes: destacar a maneira que as Escrituras revelam a pessoa de Jesus Cristo, explicar a concepção sobrenatural de Jesus no ventre de Maria e, por fim, apresentar o Cristo que foi crucificado e morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Estes são os nossos objetivos para a nossa lição, que iremos discorrer através dos tópicos. O nosso texto bíblico base, a nossa lição, ela está baseada em Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Quem estiver de posse da sua lição, esta é a nossa lição, a lição de número 6, abra aí na página 38 e vamos fazer a leitura juntos do nosso texto bíblico base. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11 diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus por essa maravilhosa leitura de Filipenses. O nosso texto para meditação, ele se encontra no livro do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa introdução, nós vemos a completude de Jesus. Como Jesus, ele foi completo como profeta, como sacerdote e como rei. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele atuou dessas três formas, nesses três ofícios,
Nós podemos dizer assim: ele atuou como profeta, ele atuou como sacerdote e ele atuou e atua como rei. Nós vimos que ele atuou como profeta ao anunciar a chegada do reino de Deus e anunciar a salvação de todos aqueles que estavam com o coração disposto ao arrependimento. Ele também denunciou o pecado, denunciou as corrupções deste mundo. Ele também, como profeta, ele prenunciou as coisas futuras. Ele prenunciou os acontecimentos que precedem a sua segunda vinda. E vemos também como sacerdote que ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele ofereceu o seu próprio corpo, a sua própria vida como sacrifício para a remissão de nossos pecados. Ele também, como sacerdote, que é a função do sacerdote, ele intercede por nós junto ao Pai. Ele, como rei, ele nos protege da ira de Deus. Ele nos protege do dia da ira de Deus, onde Deus fará justiça sobre todo o homem pecador. E ele também, como rei, ele governa. Ele governa o céu e governa a terra. Pois, como ele mesmo disse, todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Aí nós temos o nosso primeiro tópico, amados irmãos, que tem por tema Jesus, o nosso Senhor. Jesus, ele é o nosso Senhor. Podemos ver no primeiro subtópico, subtópico 1.1, Jesus chamado Cristo. Vemos a expressão Cristo em destaque, entre aspas. Jesus, ele significa Javé é a salvação. O nome Jesus, nós podemos dizer que é o Salvador. Que Jesus, ele é o nosso Salvador. Pois assim, ele se identificou no seu ministério. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como Cristo, nós vemos que Jesus, ele é um ungido, ele é o Messias enviado. Ele é o Messias para redimir o povo de Israel. E ele é o Cristo para redimir o mundo. A expressão Messias significa ungido em hebraico. E a expressão Cristo significa também ungido, só que em grego. E essas duas expressões denotam que Jesus ele veio para redimir não só os judeus, mas toda a humanidade. Jesus, ele foi enviado por Deus ao mundo para nos salvar da condenação eterna, de nós mesmos e da nossa natureza pecaminosa, egoísta e perversa. Esta foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa perversidade, pois não tínhamos condições nenhuma de sairmos, de nos libertarmos desta prisão que se chama pecado. Pois, assim como João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos o subtópico 1.2, que fala sobre o Logos de Deus. Esta expressão Logos, ela é igual a verbo.
ou seja, toda palavra que indica ação ou estado. Então, Jesus, ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra de ação de Deus. Ele é a palavra da criação, onde nós podemos ver lá em João, o apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que o verbo é Jesus. Ele afirma que o verbo é Jesus. E ele afirma também que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, Jesus, ele é a palavra da criação de Deus. Ele estava na criação. Ele criou juntamente com Deus todas as coisas. E como está escrito também lá em Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus, ele é esta palavra, a palavra que tem poder, a palavra que tem poder para criar as coisas, a palavra que tem poder para manter todas as coisas, a palavra que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Temos o nosso subtópico 1.3, que tem a seguinte expressão: feito servo e Senhor. Nós vemos aí que Jesus, ele foi feito servo, ele se fez servo enquanto esteve aqui na terra. Nós podemos ver isso na nossa leitura do nosso texto bíblico base, onde nós vimos que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, onde nós podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Então nós vemos que Jesus, enquanto ele estava na forma de Deus, em sua glória, ele não teve nenhum sentimento de usurpação, de querer tomar o lugar que era do Deus Pai. Mas, pelo contrário, ele aniquilou a si mesmo. Ou seja, ele deixou a sua glória e ele se fez homem, se fez carne, e achado nessa forma de homem, ele humilhou a si mesmo, se humilhou, e foi servo, e obedeceu, e serviu aos propósitos do Deus Altíssimo, até a morte. Ele foi obediente. E nós podemos ver na nossa lição que não era este Cristo que o povo de Israel esperava. O povo de Israel, eles esperavam um Messias que viesse como um rei, um Messias que deveria nascer em um berço de ouro, em um palácio, cheios de riqueza e de poder político. Mas não foi esse o Messias que veio ao mundo. Pelo contrário, foi o Messias humilde, uma criança que ao nascer não encontrou lugar digno para uma criança naquela época nascer. Não tinha lugar para Jesus nas estalagens. E ele nasceu em uma manjedoura. Muito contraditório para o pensamento dos judeus daquela época. Vemos também que Jesus, ele foi feito Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele declara o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra,
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por isso, amados irmãos. Então, vemos que Jesus, ele foi exaltado pelo próprio Deus. Na sua humilhação, Deus encontrou graça em Jesus. Deus encontrou prazer no que Jesus fazia. E ao Jesus obedecer aos mandamentos do Pai até as últimas consequências, Deus o exaltou soberanamente, o exaltou sobre todo nome, o exaltou sobre todas as coisas e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Este nome, Jesus, ele recebeu do Pai. Ele não se auto-exaltou, mas o Deus Pai, o Altíssimo, o exaltou. Então podemos ver que Jesus, ele foi servo, ele se humilhou e ele também foi Senhor, ele se tornou Senhor. No nosso segundo tópico, amados irmãos, podemos ver o concebimento pelo poder do Espírito Santo. Veremos como Jesus ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O subtópico 1.2.1, o Filho de Deus se fez homem. Podemos ver aí que a encarnação de Jesus é um tema fascinante. O Verbo se fez carne, como nós podemos ver no Evangelho do Apóstolo São João, capítulo 1, versículo 14, parte A, que o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1, parte C. Nós podemos ver aí que a palavra que era Jesus, a palavra de ação, a palavra de poder, ele se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, ele era Deus. Então nós vemos que o Filho de Deus, ele se fez homem. Jesus entrou no mundo pela porta onde todos os seres humanos entraram. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. São Lucas capítulo 1, versículo 31. Nós podemos ver aí, amados irmãos, uma passagem onde o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberia um filho ainda na sua virgindade, ainda sem estar com o seu casamento consumado. Vemos que a obra da encarnação do Filho de Deus foi uma obra do Espírito Santo. E vemos que Jesus, ele não usou do seu poder para vir a este mundo através de outros meios, mas ele veio através da forma que todo homem vem a este mundo, demonstrando mais uma vez que ele se humilhou, que ele deixou a sua glória e ele não usou o seu poder para se fazer homem. E a sua encarnação foi obra do Espírito Santo de Deus. E podemos ver também na nossa lição que o Deus da Bíblia, ele buscou se revelar à humanidade toda como igual com ela. Jesus, que também é Deus, ele buscou se revelar à humanidade da mesma forma, de igual modo, nas mesmas condições. Jesus, ele se revelou à humanidade, o Deus da criação, se revelou como um mero mortal, em um corpo suscetível a todas as fraquezas humanas.
foi pelo Filho que o Deus Trino se deu a conhecer de uma vez por todas. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos observar o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, vemos, amados irmãos, que o Deus Trino, ele se revelou a nós através do Filho, através de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. No segundo tópico, nós iremos ver que Jesus, ele também foi verdadeiro Deus. Jesus, ele foi 100% Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Então veja aí, amados irmãos, que a atitude de Jesus, sendo ele 100% Deus, ele não se apegou à sua deidade, à sua divindade, e ele se desfez, ele deixou a sua glória. E nós podemos ver isso também em João capítulo 8, versículo 58, que Jesus também era 100% Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 8, versículo 58 diz o seguinte, amados irmãos: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja aí, amados irmãos, Jesus, ele dialogando com alguns judeus, ele se revela a estes judeus como sendo o Deus, o eu sou. Ele se revela aos judeus da mesma forma que Deus se revelou a Moisés no deserto. Quando Moisés perguntou qual seria o nome que ele deveria dizer aos filhos de Israel quando ele perguntasse quem o tinha enviado, Deus disse: diga que o eu sou lhe enviou a vós. E Jesus aqui também ele usa essa mesma expressão e diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes que Abraão existisse, Jesus era Deus. Antes que Abraão viesse à vida, Jesus já era Deus. Vemos aí também que ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, podemos ver mais uma vez, amados irmãos, que Jesus, ele é 100% Deus. Que Jesus, ele já existia antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste e que através dele todas as coisas são mantidas. Todo esse sistema que nós vivemos e que existe, o sistema solar, o ecossistema, tudo é mantido pelo poder de Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo,
escrevendo aos Colossenses, ele diz mais que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar em um corpo glorioso, em um corpo revestido de glória, que é o corpo que a igreja ressuscitará, será transformada para subir aos céus. No tópico 2.3, vemos que ele é verdadeiro homem, 100% homem. Vemos que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. São Mateus capítulo 4, versículo 2. É uma passagem que nós vemos que Jesus, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão e ter recebido o Espírito Santo em forma de pomba sobre si, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para orar e jejuar. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, uma fraqueza humana, sentir fome. Jesus, ele também teve fome. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É uma passagem que se encontra em João capítulo 4, versículo 6, onde Jesus ele está indo para um determinado lugar e ele, cansado da viagem, ele se senta junto de um poço. Então, mais uma vez, mostrando uma das fraquezas humanas, o cansaço da viagem. Jesus, ele também passou pelo cansaço físico. Vemos também que depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então, amados irmãos, podemos concluir que Jesus, ele foi 100% homem. Jesus, ele passou por todas as dificuldades humanas. Ele teve fome, ele sentiu cansaço, ele teve sede. Jesus, ele se angustiou, ele chorou. Podemos ter a firme convicção que temos um sumo sacerdote que, como nós, ele entende e ele passou por todas essas fraquezas. Ele nos entende porque ele viveu, ele vivenciou. Mas em nenhuma dessas fraquezas dele, ele pecou. Em nenhum desses seus momentos de homem, ele fraquejou. Ele se deixou levar por sua fraqueza. Ou ele se deixou seduzir por tentação. O nosso Senhor sentiu fome, sede, tristeza, alegria, medo, coragem. Em tudo ele foi tentado e provado, mas sem cometer pecado. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, amados irmãos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este foi o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, pois ele também foi tentado em todos esses aspectos,
mas ele, como sumo sacerdote, ele em nenhuma pecou. Ele pode interceder por nós junto ao Pai. O nosso terceiro tópico, nós temos por tema crucificado, morto, mas ressurreto. O subtópico 3.1 diz o seguinte: Jesus foi condenado pelos homens. Nós podemos ver aí, amados irmãos, que Jesus ele foi condenado pelos homens, e podemos fazer a seguinte pergunta: como foi possível condenar alguém à morte apenas por falar de amor, pregar contra a hipocrisia religiosa e de se autorrevelar como Deus encarnado? Como foi possível condenar uma pessoa? Que acusação lhe foi imputada? Qual foi o crime que ele cometeu? Nós vemos que, como está aí no slide, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas. Então podemos ver, amados irmãos, que a condenação de Jesus foi uma condenação falsa, uma condenação sórdida e covarde, uma condenação que não foi praticado um juízo perfeito, pois Jesus ele foi condenado pelo tribunal dos homens. E o homem ele é falho, o homem ele é corrupto, o homem ele é imperfeito, e nessa sua imperfeição eles condenaram de uma maneira covarde, de uma maneira falsa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não havia nada do que podiam acusar. Pois Jesus, como homem, ele foi perfeito, como nós vimos no tópico anterior. Jesus, ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. E os homens, não achando nenhuma acusação, criaram falsos testemunhos, trouxeram testemunhas falsas para que Jesus fosse acusado e condenado à morte. No subtópico 3.2, nós podemos ver o seguinte: crucificado e morto. Jesus ele sofreu tudo em silêncio. Foi chicoteado nas costas, carne rasgada, pés transpassados e pregados na cruz, mãos cravadas no madeiro, lança em seu peito, sangue e água saíram dele. Ele expirou, ele morreu. Vale a pena a gente dar uma conferida, a gente ler Isaías capítulo 53. Ele relata de forma fidedigna todo o sofrimento de Jesus. Vamos fazer essa leitura. Versículo 4 diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E foi tudo isto que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que deveria cair sobre nós estava sobre ele. E ele nos limpou, nos lavou. E diante de Deus, nós nos encontramos justificados. Não somos mais inimigos de Deus. Através do sacrifício de Jesus, nos tornamos amigos de Deus. Deus, ele se torna favorável para conosco. E o último tópico, o terceiro tópico, vemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. A doutrina da ressurreição é o ponto máximo da fé cristã. É o centro da fé cristã. É a ressurreição, a doutrina da ressurreição. Mas por que a ressurreição é o centro da fé cristã? O apóstolo Paulo, ele nos explica por que a ressurreição é o centro da nossa fé. E ele diz o seguinte, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Pois, se Cristo não ressuscitou, é vã, não tem sentido a pregação do Evangelho. Pois o próprio Jesus Cristo, ele disse que seria julgado, seria condenado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E se Cristo ele não cumpre esta sua última promessa a respeito do seu sacrifício, não seria válida a sua pregação. Então, tudo que ele tinha dito anteriormente, não faria nenhum sentido, não teria nenhuma validade. Mas como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós, a nossa fé, ela tem fundamento na sua ressurreição. Ela tem um alicerce na ressurreição de Jesus. Pois Jesus, ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu e hoje se encontra à direita do Pai, conforme as Escrituras. Mas um dia ele voltará. E esta é a nossa esperança. E esta é a nossa certeza,
que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E os que estiverem vivos serão transformados, e juntos subiremos e nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares, para irmos morar com Ele nos céus. Pois Ele nos prometeu que Ele iria preparar lugar, mas voltaria para nos buscar. E é esta fé, e é esta certeza que nós mantemos viva, de que Jesus, Ele vai voltar. Jesus, Ele breve voltará. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa fé, que Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E para concluir, amados irmãos, a nossa lição de hoje, nós estudamos que o termo logos significa verbo, palavra falada. É a palavra que é ativa, é a palavra de criação, é a palavra de poder. Que Jesus era 100% Deus e 100% homem, pois ele deixou a sua glória. E ele viveu como homem todas as fraquezas humanas. Que Jesus foi condenado e morto pelos homens, mas Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Nosso Jesus, ele foi condenado injustamente pelos homens. Ele foi morto e sepultado, mas o Deus Pai, o Altíssimo, ao terceiro dia o ressuscitou. Glória a Deus por isso, amados irmãos. E dessa forma, concluímos a nossa lição, lembrando que no próximo domingo nós veremos a lição de número 7, que tem por tema Crendo na vinda de Jesus Cristo. Este será o tema da lição do próximo domingo. Eu agradeço aqui a todos os irmãos pela atenção e que no próximo domingo estaremos juntos, assim Deus nos permita. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo. Amém.